E sejam bem-vindos a mais um Vlog Infinito, e dessa vez nós vamos usar aqui o Vlog Infinito para falar de One Punch Man, o episódio 9 da segunda temporada, e também sobre depressão e o carequinho de Saitama. Sem enrolações, vamos direto ao que interessa, porque o episódio 9 de One Punch Man na segunda temporada nos trouxe, né, o herói que o Suiryu tanto implorou no episódio anterior, depois que ele tomou o maior sacode do Goketsu. Até interessante lembrar que o Suiryu, ele achava que ele era muito forte, enfrentou o Charanko, tomou o pau do Charanko, e ele tinha prometido para uma jovem moça que se ele derrotasse os monstros, ela sairia com ele, porque ele estava se achando muito, que ele conseguiria derrotar os monstros. E descobriu que o negócio ficou muito mais louco do que ele imaginava, né? Inclusive o Bakuzan aceitou se tornar um monstro para ficar mais forte e detonar o Suiryu. Ele implora porque ele já estava lá com as pernas quebradas, braço quebrado, o Goketsu fez um regaço, o Bakuzan mesmo fez um regaço. E no episódio 8, no finalzinho, a gente tem o vislumbre, né? O desespero do Suiryu é tão grande que ele conseguiu chamar a atenção de um herói. E o herói que aparece é o careca de capa, o careca da capa branca, como a Associação dos Monstros está querendo chamar ele. Associação dos Monstros não, Associação dos Heróis. Aí beleza, chegou o nosso careca Saitama lá, né? Ele tem uma bela pose de herói entrando, falando pro Suiryu que ele fez um bom trabalho de ter suportado aquilo tudo até aquele determinado momento e que ele resolveria a situação. Ele acabou com o Bakuzan rapidão, né? E aí o Suiryu fala sobre o Goketsu. E o Saitama pergunta se ele ofereceu, de fato, um grande desafio, né? E pergunta pro Suiryu para que lado o Goketsu foi. E aí o Suiryu entra em pânico, porque ele ainda não sabe o quão forte o Saitama é. Ele pensa assim, se derrotou o Bakuzan, mas o Goketsu é outra história. É outra situação, é muito mais força, muito mais poder envolvido. Aí, beleza. Ele fica lá falando, tipo, pô, mano, o cara me salvou e eu deixei o cara ir pra morte. O Suiryu falando sobre o Saitama, né? Num corte muito louco, a gente vê a cabeça do Goketsu caindo na frente do Suiryu. Só a cabeça dele lá. Pá. E do nada aparece o Saitama, né? E aí o Suiryu pergunta pra ele se o Goketsu ofereceu alguma resistência. Temos mais um momento icônico do grande mestre, o grande herói careca de capa, que ele fala, bom, não teve como medir o nível, porque eu acabei com ele com um soco só. Até aí, ok, beleza, nada demais, né? Mas o Saitama disse que ele entrou no torneio porque ele estava entediado. E porque ele queria experimentar as artes marciais, porque tinha um cara que se autodenominava monstro e estava caçando os heróis, e ele manja das artes marciais, que é o Garou, o discípulo do Bang. Maravilha, daí o Saitama tá voltando lá, né, pros rolês dele, já detonou ali o Bakuzan, já detonou o Goketsu, de boas. No meio do caminho ele tromba com o King, ou melhor, o King tromba com ele, o King tá disfarçado, porque o King tá no medo, desgramado de tomar o soco de alguém, mano, ou de aparecer um monstro perto dele, porque ele é muito azarado, né. E aí, eles vão trocando ideia, e o King percebe que o Saitama tá desanimado, e aí ele começa a falar pro Saitama, por que você não tira umas férias, né. Aí o Saitama fala, mas eu não tenho pra onde ir, eu não tô animado pra fazer isso, eu tô desanimado, eu não quero fazer isso, né? E aí o King continua falando pra ele sobre a questão de ser herói e afins, né? Que é muito mais coisa envolvida na questão de ser herói do que apenas ser forte. Ser forte apenas não representa um herói, então tem muitos conceitos envolvidos. Mas mesmo assim, toda a conversa do King, ela tem um fundamento interessante, por mais que o King seja um Zé Ruela, mas isso não convence o Saitama e ele continua desanimado, né? E aí isso me fez parar para pensar numa situação que já dava para ver, né? Desde quando começou o One Punch Man, desde quando comecei a acompanhar o One Punch Man, dá a impressão que o Saitama, ele chegou num ponto, não é que ele não sente mais nada e afins, é que ele tá num tédio, basicamente ele parece que vive uma crise existencial e tá numa depressão que nada parece alcançar ele de fato. Então,
ele acaba tentando achar nessa coisa de enfrentar adversários fortes uma motivação para sair desse loop infinito que ele entrou, né? Que é essa questão de nada chegar no ponto de animar ele. E aí ele fica ali, pô, mano, agora vai. Chega lá e não, como que eu posso dizer, a luta não desperta nenhuma atenção dele. Nada consegue despertar a atenção dele, a não ser o fato lá da questão de jogos, com o King falou que ia deixar ele ganhar, ele falou que não liga, porque isso é muito superficial para ele. E aí o King fala, então eu vou jogar com tantos dedos para te dar vantagem. Aí ele fica pé, aí é louco. Mas essa questão das coisas não alcançarem ele, mesmo que a luta pareça trazer algum atrativo, a gente pode pegar o exemplo do Lord Boros na primeira temporada. O Lord Boros ele não foi suficiente para conseguir chamar a atenção do Saitama, porque até o Boros percebe que o Saitama parece que meio que estava se contendo para ver até onde o Boros iria. Quando o Saitama pegou para valer, o Boros, puf, já era. Então, basicamente, o Saitama chegou num ponto da vida que é um ponto que todos nós passamos, né? Que é essa questão de crise existencial, uma questão de você estar numa situação assim que parece que você não tem para onde ir. Você não tem para onde ir e você não parece ter um lugar certo no mundo. Você fica nesse questionamento, mas acaba que as coisas elas não te influenciam diretamente. Você fica apático, né? Você não consegue ter uma expressão real de emoção porque as coisas acontecem e elas não te afetam. O Saitama vive esse momento em One Punch Man. E isso é muito claro nas expressões dele, aquela expressão vazia que ele tem, essa expressãozinha aí. Tá? Essa é mais de boa, mas tem muita expressão dele que é bem vazia. Então, basicamente, ele como o herói mais forte que a gente conhece ali em One Punch Man, no momento ele tá nessa situação, porque ele é o cara mais forte, tá? Não encontrou alguém ainda à altura dele, e ele percebe que ele queria se tornar um herói, queria tanto, ele almejava se tornar um herói, se tornar um cara muito forte, que ele conseguiu isso, mas parece que isso também não é a resposta. Sabe, é quando você tem um sonho de algo, você quer algo, por exemplo, vamos ser bem mais simples, você quer algo, você consegue alcançar esse algo, mas esse algo, depois de alcançado, não te traz aquela satisfação que você esperava. É algo que está ali na sua vida, mas de fato não te influenciou diretamente. O Saitama vive essa situação com essa questão do heroísmo, com a questão do poder. Ele, além de tudo, na primeira temporada ele ainda se questiona que o fato dele ter entrado para a Associação dos Heróis não modificou muita coisa, porque por mais que ele destruísse monstros todos os dias, sempre tinha mais coisa acontecendo, e mesmo assim essas coisas não animavam ele, né? Então nos resta assim nas nossas vidas, como a trama do Saitama, esperar alguma coisa que toque, que realmente alcance, sabe, o ser do personagem, o ser da gente. São situações, como eu disse, são situações comuns que nós passamos, e ela está sendo retratada de uma maneira muito diferente assim no mangá, porque a gente sempre teve histórias de heróis que vão se tornando fortes, eles sempre enfrentam inimigos mais fortes do que eles, então eles passam por certas frustrações, eles vão crescendo, eles vão tendo um conceito de evolução. Agora o Saitama não, o salto de evolução do Saitama foi gigantesco, ele quebrou seu próprio limitador e se tornou forte demais para ser vencido. Ele alcançou o seu primeiro objetivo, que era o de ser o cara forte, que era de ser o herói e derrotar monstros. Então ele conseguiu um apanhado de coisas que ele desejava, mas essas coisas não estão sendo o suficiente para ele. E isso também é bem claro que a partir do momento que ele começou a enfrentar os monstros, a vida dele começou a se tornar entediante. As coisas começaram a meio que não alcançar ele de fato. Então você sempre vê ele despreocupado, ele vai enfrentar o cara e dá um soco, parece que ele não tá ligando para a situação, mas não é que ele não tá ligando para a situação, é porque tudo parece um tédio, sabe? São coisas que ele pode influenciar, derrotar o monstro para salvar alguém,
maravilha, mas mesmo assim não tá tendo a influência que ele queria que tivesse na vida dele. Inclusive, um dos momentos interessantes na primeira temporada é quando ele conhece de fato Mumen Rider e fica numa situação lá com o Rei dos Mares, né, o Rei do Mar Profundo, e ele acaba salvando o Rei do Mar Profundo. Naquele ponto parece que o Saitama chegou um pouquinho perto assim de sentir alguma coisa, porque ele se colocou na posição de ser um impostor, aproveitar das situações para se tornar um herói e subindo no ranking, né, na Associação dos Heróis, mas foi só um pequeno ponto, sabe? Porque ele ficou indignado com como a população encarava o Mumen Rider e como a população olhava para os heróis, né? Por essa situação do Rei do Mar Profundo, que era um ser bem forte para todos os outros heróis, menos para o Saitama. Então ele fez um regaço. E para o Saitama isso não, tipo, não tinha diferença se as pessoas gostavam dele ou se não, porque ele queria ser o herói. Então, para ele não teve esse problema de colocar a sua, digamos assim, fama ou a sua visibilidade em risco pelo Mumen Rider e pelo Genos, que ficou um trapo velho nessa treta. Mas mesmo assim, esse foi um pequeno momento onde a coisa parece que alcançou ele, porque fora isso só teve algumas coisinhas que irritaram ele um pouco, foi tipo envolvendo a gangue dos Tank Top também, que eles queriam colocar o Saitama como culpado pela destruição da cidade Z na queda do meteoro, sendo que o Saitama ele impediu que o meteoro caísse inteiro lá na cidade, né? Mas foram só esses dois pontos que alcançou um pouco o Saitama, um para causar um pouco de raiva e o outro porque o Saitama ele se sentiu meio que naquela questão de empatia com os heróis que foram lá e se esforçaram, né? No caso o Mumen Rider não tinha condição nenhuma de enfrentar o Rei do Mar Profundo, e o Genos que foi lá e tomou um pau dele para conseguir proteger aquelas pessoas. Mas em tudo isso, depois de passar toda essa situação, é que o Saitama foi ficando cada vez mais entediado, cada vez mais apático. Toda a situação que ele entrava na luta, assim, você já percebia que não tinha mais ânimo, sabe? Porque até chegar o Burroughs, de boa, ele ainda tinha um ânimo, pensou, pô, esse cara aí vai ser interessante, ele vai conseguir dar aquilo que eu quero. Não foi o que ele esperava, né? E daí em diante a coisa começou a ficar bem mais de boas. Aí realmente tornou-se muito mais claro essa sensação de que o Saitama ele está dentro de uma crise existencial, ele está em um estado assim de estar em uma depressão, de que ele não consegue sair e as coisas não conseguem alcançar ele. Eu acho que até por isso tem essa questão da montagem de um grupo. Por exemplo, ele, o Genos, o King e a Fubuki. Provavelmente eu acho que seria muito da hora se o Mumen Rider entrasse nesse grupo também. Eu acho que esse grupo pode oferecer para o Saitama o que ele quer, sabe? Alguma coisa que alcance ele de fato e dê um motivo para ele viver, porque normalmente quando se trata do Genos e afins, ele vai para resolver as coisas porque ele criou um laço com a chatice que o Genos tem com ele, que é a questão de mestre e discípulo. Mas mesmo assim, é bem provável que demore, tá? Pra gente ver no andar dos episódios, nas temporadas de One Punch Man, como o Saitama vai sair dessa depressão, dessa crise existencial em si. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e não esqueça de deixar seu like, de compartilhar nas redes sociais, visite playforfun15.com, ok? Para conferir todos os posts novos que a gente tem feito aí. Tem várias coisas sobre a E3, né, que aconteceu recentemente, a gente deixou os posts lá. Também aqui no canal tem uma porrada de trailers que eu trouxe para cá porque não deu para fazer uma cobertura direta da E3, mas tem vários trailers para vocês conferirem. E comente aí embaixo, desculpa, comente aí embaixo se você está acompanhando o One Punch Man ou essa questão de crise existencial, essa questão de depressão, como você encara, se você já passou, se você está passando, o que você pensa a respeito. E é isso aí. Deixa embaixo aí a sua opinião sobre esses assuntos, que são assuntos muito, muito interessantes e você pode ajudar outra pessoa, beleza? Então, falou, valeu, até mais e tchau!